E exaltar o nome do Senhor Jesus. Olha para o irmão do seu lado, diga, que bom que você veio. Esse é o melhor lugar nessa quinta noite, em nome de Jesus. Nós gostaríamos, desde já, de estarmos aqui, lembrarmos, a nossa programação para os próximos dias. Ei, fica aí com o teu coração alegre, fica aí, aquilo gerando expectativa, porque no dia 29 nós vamos ter algo extraordinário. Quem já participou sabe que é um grande momento da nossa igreja, que é o Conviva, tá? Esse momento onde famílias, jovens, crianças, adultos, você que faz parte dessa igreja e você que não faz parte, sabe? É um momento espetacular de diversão, de palavra, de louvor, de brincadeiras, sabe? Então, vem nesse sábado, dia 29, isso, para que a gente possa ali celebrar mesmo. Então, você que ainda não fez sua inscrição, passa ali no balcão de informação ao final do culto, tem preços promocionais para famílias, tá bom? Não fique de fora, traz mesmo, sabe? Coloca isso no teu coração, sabe? Você pai, você mãe. Enquanto a gente às vezes vai para clubes, isso, a gente tem tantos locais de diversão, amém, isso é bom. Mas sabe, esse local, Conviva, é gerado para que você e sua família estejam também no ambiente onde você vai desfrutar, sabe, de uma unção, de uma palavra e de um tempo sobrenatural. Você jovem, você adolescente, tá? Não fica de fora, tá? Gera a mesma expectativa, faz ali, passa no balcão de formação, porque você vai ver aquele tempo desfrutar de grandes momentos da parte do Senhor Jesus. Amém? E o Convívio é dia 29 de agosto, tá? Passando esse sábado no outro, lá no espaço Festivo Eventos. Será um tempo extraordinário. Glória a Deus. Alguém nos visita nessa noite pela primeira vez, você que veio a esta igreja, isso, Verbo Teresina, hoje pela primeira vez. Nós temos algum visitante? Glória a Deus. Eu quero fazer aqui o registro, isso, da nossa ministra, professora Sânia Evangelista, Está dando prazer nessa noite de estarmos nos visitando. Ela que é de casa, congrega ali em Petrolina, graças a Deus, professora do Rema. Uma salva de palmas, bem-vindo, tá? Sânia Evangelista, glória a Deus. Vamos para um momento importante nessa noite. Quem está alegre aí? Amém? Quem acordou cedo nessa noite, viu um sol brilhando e deu assim um glória a Deus, Deus é tão bom, Pois nesse momento também nós vamos retribuir, essa bondade do Senhor, ofertando e dizimando, Aquilo que... Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Glória a Deus. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Esses dois versículos traz assim uma palavra. Está escrito assim, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Uau, Este sábio fala aqui de algo que ele pediu sabedoria. E dentro de todas as sabedorias, Deus trouxe a ele essa instrução. O homem poderia fazer todas as coisas, mas se ele trouxesse honra com aquilo que Deus os deu em suas mãos, e com as primícias ele glorificasse ali, olha o que é que ele diz no versículo 10. Encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Muitas das vezes a gente está atrás de coaches financeiros, muitas das vezes a gente está atrás de grandes mestres da economia, perguntando como é que a gente pode prosperar, como é que a gente pode multiplicar. E está aqui o segredo, sabe? Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E assim o segredo é que você vai prosperar. Os teus celeiros serão fartamente cheios e os teus lagares transbordarão. Que nessa noite você possa ter essa consciência de não vir simplesmente num ato religioso, mas vir num ato de honra, dizendo: Senhor, obrigado
por mais um dia. Obrigado porque tu tem feito chegar na minha mão e assim o teu reino crescerá. Essa honra não é simplesmente para que a igreja possa, estar estabelecendo aquilo que a gente tanto desfruta, um ar-condicionado, uma cadeira, mas acima de tudo isso, é para que a gente possa ter esse entendimento, que eu, ofertando e dizimando no reino, o reino de Deus crescerá e eu estarei dando honra ao Senhor, que é digno de todo louvor. Amém? Existem alguns meios que você já conhece, o meio tradicional que está aí o envelope na sua cadeira, não é isso? Nós temos o Pix que está aqui aparecendo, que é o CNPJ da nossa igreja, e nós temos ali, as maquinetas com as nossas tesoureiras para cartão de débito e crédito. E você que está em casa, você é participante dessa noite, tá? Você que está aí, cultuando ao Senhor, você também pode participar, alegrando e celebrando nessa noite, ofertando e dizimando. Amém? Meios e formas não faltam, vamos lá, levantar, não é isso? Nosso envelope, a sua carteira digital, não é isso? A sua mão, vamos render graças ao Senhor. Pai, como somos gratos, Senhor, porque nessa noite tu nos deste um coração, Pai, de te honrar, de te adorar. Tu nos deste, Senhor, um coração cheio de graça, de alegria, Pai, sabendo que tudo que tem chegado em nossas mãos é para a Tua glória. E assim, Senhor, nós vamos Te glorificar com a melhor parte, com as primícias, Te honrando e celebrando. Pai, para que o Teu reino possa crescer e avançar, porque assim já é. Nesta terra fazemos parte, ó Pai, deste grande exército que Te louva. Nós Te glorificamos nas nossas ofertas e dízimos e assim nós Te rendemos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria em nome do Senhor Jesus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar. Aleluia. O Senhor é bom, bom e fiel, não é isso? Vocês estão bem? Graça e paz, gente. Tudo certo com vocês? Estamos animados mesmo? Glória a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Isso fala sobre nós nos achegarmos ao Senhor, né? Todas as vezes que nós oramos ao Senhor em nossas casas, que nós temos o nosso tempo de meditação na palavra, que nós, cumprindo aquilo que a palavra nos instrui a fazer, viemos a um lugar como esse, isso fala sobre nós nos achegarmos ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que se achega a Ele, Ele também se achega àqueles que têm esse coração de buscá-lo acima de tudo. Amém? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8. Você já conferiu aí se seu irmão está bem? Já falou com ele? Graças a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 5. Eu queria ler esse texto maravilhoso com vocês. Queria que você trouxesse o seu coração para cá. Esquece tudo que ficou lá fora, se concentra na palavra. A palavra é uma semente poderosa. Lucas capítulo 8, versículo 5 diz assim: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas. E quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram as suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em uma boa terra. Você pode dizer isso? Em uma boa terra. Germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Aí os discípulos conversaram com Jesus, perguntaram para ele, Jesus está ensinando, falando essa parábola aos discípulos, e eles questionam Jesus sobre aquilo, perguntam o que aquilo significava, aí você salta lá para o versículo 11, e Jesus agora vai explicar aquilo que ele trouxe por meio de parábola. Ele diz: eis, portanto, o esclarecimento da parábola.
a semente é a palavra de Deus. Eu quero também que você repita isso. A semente é a palavra. A gente precisa lembrar disso lendo esse texto. Versículo 12 diz: as que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, por um tempo, mas desistem no tempo de provação. Versículo 14 diz: as que caíram entre os espinhos significa os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. Versículo 15 diz: no entanto, as que caíram em boa terra são as que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a retêm e com perseverança frutificam. Irmãos, que texto maravilhoso. Que parábola poderosa que Jesus estava ensinando aquele povo e estava agora explicando aos seus discípulos de perto. Mas sabe uma coisa que a gente precisa entender daqui? A gente precisa compreender que a semente que Jesus disse. Quem é a semente? Nós já repetimos. Quem é a semente? A palavra é a semente. Jesus diz isso no versículo 11 de Lucas capítulo 5. Ele diz: a semente é a palavra. Você concorda que a semente por si só tem um poder suficiente para produzir? Mas o que Jesus está nos ensinando é que o poder da semente sem o solo não funciona. Ele fala sobre 4 tipos de solos. E ele vai explicar que são formas diferentes de acolher, de receber. São posturas, são condutas diferentes diante da palavra que é poderosa. A semente que cai em um solo não é diferente da semente do outro solo. Todas são da mesma espécie, da mesma qualidade, têm o mesmo poder. Mas aí ele vai dizendo que em umas as coisas não acontecem. Mas ele fala sobre uma boa terra. E eu vim essa noite falar para você sobre isso. Sobre nós sermos essa boa terra. Porque a palavra, ela vai produzir o seu fruto. Muitas vezes nós repetimos isso, que está lá em Isaías no capítulo 55, mas parece que nós isolamos o versículo. Porque a gente repete o versículo e a gente diz: não, mas a palavra vai produzir aquilo pela qual ela foi enviada. Nós isolamos o versículo. A gente precisa compreender o que vem antes. Porque ele vem dizendo: ei, vocês que são ímpios, se arrependam do seu caminho. Ei, busquem ao Senhor o quanto ainda o podem encontrar. É sobre isso que ele vem falando quando ele fala. Ele faz também no versículo 10 de Isaías capítulo 55, ele faz uma comparação. Porque ele diz que a chuva, que a neve caem do céu. Mas aí ele fala sobre uma terra que recebe a chuva e a neve. Aí depois disso, ele diz que ela vai produzir. Porque ele fez uma comparação. Versículo 10 e versículo 11 de Isaías capítulo 55. Então nós não podemos isolar o versículo 11. Por quê? Porque isso nos traz o entendimento que a palavra vai produzir mesmo que a gente não ligue. Mesmo que a gente não dê a atenção necessária. E não é verdade. Parece que nós esperamos que coisas aconteçam nas nossas vidas por acaso. Não, a palavra vai produzir. Mas não é por acaso. Existe uma causa. Existe uma forma de nós nos conduzirmos. Existe uma forma de nós considerarmos a palavra. Você observa que na explicação de Jesus, quando ele fala sobre o solo, ele diz que todos ouviram. Todos receberam de alguma maneira. Uns decidiram logo não crer, representa aquele que a semente caiu ali à beira do caminho. Não creram, os outros foram superficiais. Teve uma que ainda acolheu aquela palavra, ficou animada, mas junto com o crescimento da palavra, algo sufocou. Não é assim? Aí ele vem e fala da terra e do bom solo. O que nós precisamos compreender, a palavra não vai produzir na nossa vida por acaso. Existe um modo, existe uma conduta. O próprio Jesus, ao falar isso em João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: olha, eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam. 2 condutas. Quem é Jesus? A própria palavra. E quem é a semente? A palavra. Aí ele diz que veio
para os que eram seus, e os seus não receberam uma conduta. Mas ele disse, mas todos quanto o receberam, foi dado o direito, o poder de se tornarem filhos. Uma conduta diferente diante da mesma palavra que não muda. Para quem ele veio? Para todos. Mas a forma que foi recebido, uns não receberam, o outro recebeu. Resultado diferente. Percebe que não é por acaso, porque Jesus volta lá na sua terra e ele vai pregar na sua terra. O que a Bíblia diz sobre isso? Que ele foi desonrado. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, de onde é que vem essa sabedoria? Mas espera aí, não é o filho de Maria? Irmão de José, de Tiago, de Judas? As irmãs dele não estão aí entre nós? Foi desonrado. Aí a Bíblia diz que lá ele só pôde operar poucos milagres. Não disse que ele não quis operar muitos. Disse que ele só pôde operar poucos. Jesus ficou sem ação. Foi porque ele quis? Foi pela forma que ele foi recebido. Sabe o que nós precisamos perceber? Às vezes, ao invés de olhar para o outro, se o outro está recebendo, se o outro não está, nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu tenho sido uma boa terra? Será que eu tenho acolhido a palavra? Todos estão ouvindo a palavra. Mas como nós temos nos comportado diante da palavra? Qual o nosso coração? Qual a nossa conduta? Será que nós levamos todo o nosso tempo em julgar o outro? Mas quando nós nos deparamos com a palavra, o fato é que nós precisamos observar como eu tenho acolhido a palavra. Quando o mundo me oferece algo, como eu tenho me comportado? Eu agarro aquilo que o mundo tem para mim? Porque a minha consideração pelo Senhor, ela é medida na consideração à palavra. Quando nós passamos um dia, isso serve para mim, isso serve para você, analisarmos a nós mesmos. Quando nós passamos um dia da nossa vida, que nós não dedicamos um minuto do nosso tempo ao Senhor. Isso fala sobre a nossa consideração à palavra. Mas parece que nós estamos mergulhados numa série de coisas, e essas coisas tomam todo o nosso tempo, e a gente não pode separar 10 minutos para orarmos ao Senhor. Mas isso fala sobre a nossa consideração. Porque eu dedico o meu tempo a quem eu considero. E nós falamos com as nossas bocas, eu considero ao Senhor, mas nós não dedicamos nenhum tempo a Ele. O que é isso? É a forma que eu tenho acolhido a palavra. É a forma que eu tenho me dedicado ao Senhor. Percebe que não é por acaso? As coisas não vão acontecer por acaso nas nossas vidas. Jesus disse, eu vim, não receberam. Eu fui na minha terra, fui desonrado. Os poucos que me honraram, receberam. E o que o Senhor tem para todos nós? Algo para nos entregar. Uns vão receber, outros não. Mas o que Ele quer? Nos entregar. E o que nós precisamos ser? Uma boa terra. A gente precisa olhar para nós mesmos e pensar, será se eu tenho sido aquele que... A palavra tem crescido, mas junto com a palavra também tudo cresce. As preocupações, as ansiedades, os desejos do mundo, as preocupações com as riquezas. Essas coisas vão sufocar a palavra. Na verdade, a palavra, ela não aceita concorrência. Não é que a palavra perdeu para as concorrências do mundo, é porque ela não compete. Jesus disse isso, ele disse, olha, não dá para servir a dois senhores. Eu estou fora. A palavra está fora da concorrência. Ou eu considero a palavra, ou ela não tem efeito na minha vida. E parece que às vezes a gente fica perguntando, por que isso não tem acontecido na minha vida? Por que eu tenho falado e não tem, eu tenho declarado e não tem acontecido? Será que nós envolvemos fé nisso? Nós somos da fé, amém? Nós falamos fé. Hebreus capítulo 4, eu queria que você anotasse ou que você lesse comigo. Diga, eu sou da fé. Hebreus capítulo 4, no versículo 2, diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Dois grupos, nós e eles. Aí segue dizendo, entretanto, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Não serviu de nada.
É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Mas você percebe que foi pregada para dois grupos, nós e eles? Mas teve um grupo que a palavra não teve validade. E aí, a palavra teve menos poder? Não. Por quê? Porque ele explica. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Nós somos da fé. Nós cremos aquilo que Paulo diz, nós cremos, por isso nós falamos. Mas à medida que nós entendemos esse crer e esse falar e essa convicção, precisa partir do nosso coração. Não pode ser algo que a gente fica repetindo como papagaio porque viu outro repetir, porque viu alguém falar. Talvez a gente possa até começar assim, mas a gente precisa mergulhar na palavra para compreender. Isso precisa sair do meu coração. Eu preciso meditar nesses textos ao ponto disso ser verdade, e eu vou corrigindo a minha pisada, eu vou corrigindo a minha maneira de pensar, para que isso não seja algo da boca para fora. Quando é algo da boca para fora, nós falamos aqui a palavra e falamos lá fora outra coisa, contrária à palavra. Então a gente precisa examinar isso. Será se eu tenho falado aqui no momento da quinta viva? Será se eu pulo? Será se eu falo a palavra? Vai ser assim? E lá fora, na hora que a conta aperta, eita, não vai dar para pagar não. Falou o contrário. Significa dizer que nas quintas e nos domingos, nós estamos falando só porque estamos ouvindo os outros falar. O que Deus quer é que nós sejamos a boa terra. Que a gente fale a palavra aqui, que a gente fale a palavra lá, que a gente fale a palavra onde nós estivermos. Então, que grupo nós precisamos fazer parte? O grupo do nós. Porque o deles não teve efeito nenhum. Não valeu de nada. Mas é a mesma palavra, é a mesma semente. Ela é poderosa. Eu preciso colocar isso no meu coração. E a palavra é poderosa. Vale a pena eu dedicar o meu tempo. Vale a pena eu abrir mão do mundo. Vale a pena eu dizer não para aquilo que o mundo tem para me oferecer. Vale a pena eu abrir mão daquilo que a carne muitas vezes quer me conduzir. Vale a pena eu me inclinar para as coisas do Espírito. Porque a palavra é poderosa. Ela vai produzir. Eu sou a terra boa que a palavra tem disponível. A gente precisa olhar esse texto, talvez meditar sobre esse texto mais vezes, para que a gente olhe como nós temos caminhado. Jesus conta uma outra parábola em outro momento. E ele fala sobre 2 homens que construíram cada um uma casa. Aí ele diz que vieram as chuvas, que vieram os ventos, que vieram as enchentes. Mas as casas eram na mesma estrutura, do mesmo jeito. As adversidades também iguais. Mas o resultado foi diferente. E aí ele explica o porquê no texto. Por causa do solo que ela foi construída. Um sobre a areia, outro sobre a rocha. Na nossa caminhada cristã, sobre o que nós temos construído? Será que nós temos falado qualquer coisa? Será que nós falamos contrário à palavra e nem percebemos? Será se aquilo que nós temos construído, aquilo que nós temos pensado, será se nós pensamos só nas coisas que são daqui? A Bíblia nos instrui a pensar nas coisas que são do alto. Isso é dedicar tempo a pensar nas coisas que são do alto. E isso é eu começar a me tornar esse bom solo, essa boa terra. A semente, ela é poderosa, ela vai produzir aquilo que precisa ser produzido. Mas eu preciso de um coração ajustado. O apóstolo Paulo disse que a palavra é digna de aceitação. Aí eu preciso repetir para mim mesmo, aí a palavra é digna de aceitação. Na hora que vier aquela palavra que é contrária àquilo que você tem crido, aí você precisa ficar, a palavra é digna de aceitação. Significa dizer que vale a pena eu rejeitar aquilo que é contrário à palavra. Para isso, muitas vezes, nós vamos precisar, quem sabe, colocar força para nos inclinarmos para essas coisas do Espírito. Para nos inclinarmos para a palavra que é poderosa. Para nós não sermos como aquela terra que não produz. Isso fala sobre a nossa conduta diante da palavra. E aí a gente vai deixar de imaginar de que ela vai produzir automaticamente. Não vai produzir automaticamente. Vai depender da forma que nós lidamos com ela. Nós não podemos ser negligentes, como a palavra nos ensina. Deixarmos de ser esse ouvinte negligente.
para sermos operosos praticantes. Isso é um comportamento diante da palavra. A gente vai ver lá em Lucas, no capítulo 5, o momento que Jesus, ele vai chamar Pedro, né, para ser o seu discípulo. E a gente vê que existem ali 2 barcos. Jesus vai pregar, eles tinham terminado, era pela manhã. Aí Jesus pede um barco emprestado, Simão empresta. Aí Jesus prega, quando ele termina de pregar, ele diz, olha, vá nas águas profundas e jogue as redes. E quando a gente pensa sobre esse texto, eu não sei você, mas eu por um tempo achei que ele tinha dito só a Pedro. Você pode colocar aqui Lucas 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Aí essa versão me quebrou. Tem outra versão aí? Só tem essa aí? Pois eu vou ler a minha. Tira essa aí. Lucas capítulo 5, versículo 4. Diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. O que a sua versão diz? Tinham 2 barcos lá. Jesus não falou só com Pedro. O texto diz, ele falou com Simão e aos demais. Mas você lembra a sequência do texto? Um foi, porque aquilo que a instrução que Jesus estava dando era contrária. Porque os bons pescadores, os profissionais que eram aqueles lá, sabem que a boa pesca é à noite, que por ser com rede não precisa ir tão profundo. Aí Jesus faz exatamente o contrário. De dia, ele dizendo para ir mais profundo. Aí só foi um barco, o outro ficou. Talvez sejam aqueles que vejam como loucura, porque são os profissionais, são os sabichões. Às vezes somos nós. Uma conduta diante da palavra, uma instrução veio que era diferente. Vá, jogue a rede. Simão foi. Quando o resultado aparece, eles têm que chamar os que ficaram. Significa que ele não foi. Só foi um barco. Tiveram que chamar o socorro para pegar mais. Isso me lembra muito o que nós fizemos aqui agora há pouco. Dizimamos e ofertamos, amém? Nós estamos em um lugar como esse que nós cremos a respeito daquilo que a palavra nos ensina. E às vezes a palavra nos ensina em tantos textos a respeito dos dízimos e das ofertas. E às vezes nós chegamos em um ambiente como esse que está sendo ministrado a palavra. E a gente fica, rapaz, se eu já ganho pouco, ainda vou dar 10%. Aí a gente vai trazendo aqueles conceitos do mundo diante da palavra. É igual os homens do outro barco. Mas rapaz, se é de noite, para que ir profundo? É com rede a pesca. Eu não vou não, fico aqui. Mas eles nem foram embora e nem foram para o mar. Ficaram ali na praia, né? Às vezes fica como a gente. Eu já ganho pouco, vou dar 10% para a igreja, é para enriquecer pastor, é para isso, é para aquilo outro. Mas tem um que encara aquilo como uma verdade. Recebe a palavra. Aí eles vão, aí depois vai servir de sinalização para eles. A nossa vida, aquele que se dedica a compreender, a aceitar, a ser essa boa terra, vai servir de sinalização para alguém. Para que os outros vejam, rapaz, vale a pena tu sair desse lugar de incredulidade. Vale a pena tu sair desse lugar onde tu fica só com o teu raciocínio, com a tua própria capacidade, porque tu é pescador, porque tu é bom, porque tu tem muita prática nisso, porque tu é bom na matemática, nos cálculos. Não, 10% eu poderia fazer isso. Mas a Bíblia diz assim, libera uma parte do que você tem. Eu não estou te ensinando que você vai dar para receber, não. Os 10 já vêm dele. É só o nosso coração para nós não nos perdermos naquilo que pode crescer. Deus não tem problema com o crescimento. Ele quer te dar mais. Eu lembro do ano de 2019.
Ainda falando sobre essa ideia dos dízimos e das ofertas, eu quero te encorajar com isso. E o que eu vou dizer a você não é uma doutrina, é uma experiência. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, doutrina e experiência são coisas diferentes. Que é para você não sair e dizer, o pastor disse aqui, eu vou fazer uma doutrina. Não é uma doutrina, foi só uma experiência minha, tá bom? Em 2019, eu dizimava há muitos anos, o mesmo valor. E aquilo nem me incomodava. Talvez você esteja assim. Aquilo não me incomodava de jeito nenhum. Há muitos anos era aquele valor. Mas eu lembro de 2019, quando eu ouvi a palavra, naquele dia, eu estava sentado ali nessa segunda fileira. Aí a Gabi é minha testemunha disso, porque na hora eu olhei para ela e disse isso. Eu disse, nós vamos dizimar 10 vezes mais do que isso. O ano era 2019. Eu passei todo o ano de 2020 dizimando 10 vezes mais do que aquilo. Uma conduta diante da palavra. Não é uma doutrina, é um testemunho para você, para dizer que a semente tem o mesmo poder para você. Qual é o valor, pastor? Quanto é que você está dizimando? Desejo no seu coração, quero dizimar mais. Eu quero sair desse lugar, eu quero sair desse nível, porque a palavra é poderosa. E Jesus disse que a semente é a palavra. Mas eu tenho que ter uma conduta diante dela. A boa notícia é que nunca mais eu dizimei o que eu dizimava de 19 para trás. Nunca mais foi a mesma coisa. Uma conduta diante da palavra. É você se conformar onde você está. E seja qual for a área da sua vida. Onde você está. Temos que nos localizar. Eu estou aqui, estou parado. Há anos e anos, eu nem tinha percebido que eu estava parado. Diante da palavra, você pode ter uma manifestação. Não vou mais ficar assim. Eu quero uma mudança. Sabe, não fique esperando como os homens do barco, esperando primeiro acontecer lá para depois ir, não. Lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, você vai ver que os discípulos tiveram contato com Jesus assim que ele ressuscitou. Eu estou encerrando. Aí Tomé disse assim, Tomé estabeleceu a forma dele. Eu só creio se eu ver, se eu colocar o meu dedo, se eu tocar a minha mão. Aí o texto diz assim, que 8 dias depois, olha o tempo que Tomé perdeu. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente em uma sala fechada, Jesus aparece. Graça e paz, paz seja convosco. Aí Tomé fica, meu Deus! Aí Jesus desce ao nível de Tomé. Ei, Tomé, veja, toque, põe a sua mão, creia. Talvez a gente esteja assim, em áreas da nossa vida essa noite. Tudo que nós precisamos saber é que Deus não vai te jogar fora. Deus não jogou Tomé fora. A questão é que Ele quer que a gente saia desse atraso, de achar que estabelecer a nossa forma. Para eu crer tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que colocar o dedo, eu tenho que colocar a mão. Porque fica no cálculo. Aí Jesus desce ao nível dele. Jesus hoje está descendo ao nosso nível, lá onde nós estamos. Mas o que Ele quer é que a gente saia do lugar que nós estamos. Nós somos da fé. Mas não é uma fé de falar só com a boca. Precisamos crer com o nosso coração. Tudo que nós falamos. Tudo que você falar crendo vai se manifestar. Tudo que você falar crendo você vai viver. A gente precisa ter essa convicção. A gente precisa agarrar isso. Nós precisamos ter um compromisso. Não estar às quintas-feiras. Não de estar aos domingos. Nosso compromisso tem que ser de viver a palavra todos os dias. Compromisso é diferente de apenas uma associação com a palavra. Certa vez, Jesus fez uma multiplicação e pessoas participaram daquilo. E depois daquele dia, aquele grupo de pessoas começaram a seguir Jesus, procurando Jesus. E Jesus disse para eles, rapaz, vocês estão pela motivação errada.
que eu acabei de falar para você a respeito daquilo que a palavra pode proporcionar na sua vida. Mas eu não quero que você saia daqui com o sentimento apenas de provar daquilo que a palavra pode te dar. Quando aqueles homens estão atrás de Jesus, Jesus já sabe. Eles participaram da multiplicação, estão aqui só para comer de graça. Estão aqui só para provar daquilo que a palavra pode dar. Jesus disse para ele, vocês estão com a intenção errada. E aí Jesus começa a ensinar sobre compromisso. O que eles fazem? Dura o vosso discurso. E não era uma boa terra. Porque o que eles queriam? Receber aquilo que Deus podia dar. Na hora do compromisso, não quero compromisso. Eu quero apenas receber aquilo que o Evangelho pode me proporcionar. Essa não deve ser a nossa conduta. Que solo nós temos sido? Como nós temos nos comportado diante da palavra? Uma parte da semente cai à beira do caminho. Ouviram, mas não creram. Apenas ouviram. Outra parte, ouve, crê, mas por pouco tempo. É superficial. A terceira semente teve profundidade, mas a palavra é sufocada. Pelos prazeres da vida, pelas riquezas, pelos status, pelas preocupações, por tantas outras coisas. Mas fica com isso no seu coração. A importância que nós damos à palavra é a mesma importância que nós damos a Deus. A importância que nós damos a Deus é a mesma importância que nós damos à palavra. O quarto solo é aquele que ouve com sinceridade. O texto diz que ouve de bom coração e com sinceridade. Retém a palavra e frutifica com perseverança. Ser um bom solo, o que eu preciso fazer? O que Jesus disse. Ouvir, ser sincero, esse reter fala sobre nós nos agarrarmos com ela. Não é só para hoje à noite. É para amanhã, no seu trabalho, onde você estiver. Eu retenho a palavra. Eu me abraço com ela, eu não posso abrir mão. As propostas podem surgir, mas eu retenho a palavra. Isso é nós nos tornarmos uma boa terra. Ele diz, frutifica com perseverança. Não é você começar a frutificar e daqui a pouco, quando vem a primeira circunstância, não persevera. A Bíblia nos ensina em vários momentos, não vai dar mais tempo eu falar, sobre essa perseverança. Em meio aos dias difíceis, em meio às circunstâncias, mas nós não abrimos mão. Nós agarramos a palavra, nós retemos aquilo que a palavra tem como uma verdade. Amém, gente? Amém. A palavra é poderosa, você pode repetir isso? Você pode dizer para você mesmo, de todo o seu coração, a palavra é poderosa. Nós precisamos, irmãos, ter uma conduta, ter um comportamento diante dela. Eu queria que o louvor viesse. Salmos capítulo 1. Você pode ficar de pé. Salmos capítulo 1, no versículo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí no versículo 3 diz assim: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Percebe que não é no seu tempo? Eles no tempo apropriado. Isso fala sobre nós perseverarmos. Isso fala sobre um comportamento diante de uma palavra que é poderosa, uma semente que é incorruptível. Eu queria que você orasse ao Senhor e que você avaliasse
Não fulano, Beltrano. Ei, hoje era bom que o fulano estivesse aqui. Aí pensando no fulano, pensando no Beltrano, a gente tem que pensar em nós mesmos agora. O encontro que o Senhor marcou para essa noite foi com nós mesmos. O Senhor talvez esteja descendo ao nosso nível para nos tirar desse atraso de ficar esperando o resultado na vida de alguém. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você se encontrasse onde você está. Áreas da sua vida que estão estagnadas, paradas há tanto tempo. Eu queria que você se conformasse com isso. E que diante da palavra, você tivesse uma conduta diferente. Que você ouça a palavra, que você retenha, que você frutifique. Esse é o plano de Deus. Mas isso não vai acontecer por acaso. A palavra é poderosa, ela vai produzir. Mas a gente precisa pensar sobre o acesso. O acesso que nós temos dado. Você pode falar com o Senhor. Enquanto o louvor canta algo, eu queria dar esse tempo a vocês. Eu acredito, você diz, está feito. Você diz, eu acredito, você diz, está feito. Você disse, você diz, eu acredito, você diz, está feito. Você diz, eu acredito, você diz, está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Você diz, eu acredito. Obrigado, Jesus, por essa palavra. E nessa noite, você que ouviu, você que desfrutou desse momento de ouvir, não queira estabelecer como aquele povo que ouviu e não agarrou. Não queira proceder daquela forma como aqueles que ouviram, mas não aceitaram. Jesus, o nosso Salvador, Ele veio trazer, apregoar essas boas novas de salvação. E como foi falado aqui, aqueles que creram, aqueles que têm, sabe, esse ouvir, e nesse ouvir, creem nessa palavra, são chamados filhos de Deus. E eu quero mesmo, sabe, dar essa oportunidade, onde você possa, a partir de hoje, ser chamado de filho de Deus. A Bíblia fala que se com tua boca confessares e em teu coração creres, assim como foi pregado aqui, existe uma forma: crer e confessar. Alguém nessa noite que ainda não fez essa oração de confissão, pode até dizer assim: não, mas eu acredito em Jesus, por uma situação de religião, de cultura, mas existe um procedimento onde é
preciso estabelecer uma fé. E você que, de repente, até já fez essa oração de confissão, até já desfrutou dessa palavra, ouviu, mas por alguma situação esfriou, deixou as circunstâncias e de repente essa terra não foi aradada, essa terra não foi cultivada. Mas Deus está de braços abertos como aquele pai, na certeza de que essa palavra entrará novamente e ela permanecerá. Amém? Glória a Deus. Você que já ouviu essa palavra, crê, está ouvindo, existe um nível maior, que é o revestimento de poder. Existe algo que é uma promessa, mas que ela se cumpre em nossos dias, que é o batismo do Espírito Santo. Eu quero saber se tem alguém aqui, a nossa equipe estar aqui, a te conduzir a um novo nível de orar em línguas e desfrutar daquilo que Deus tem nos dons espirituais. Você que adentrou nessa noite com algum sintoma de doença, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Cristo, na sua palavra, Ele nos garante que através da imposição de mãos, e Ele diz que aqueles que crescem fariam coisas maiores. Alguém? Glória a Deus. Uma igreja sarada, cheia, e revestida. Nós não podemos ficar apenas com essa palavra. É necessário você continuar, a se alimentar, a desfrutar. E há um segredo, que quem ouve só retém cerca de 10%. Quem ouve e continua praticando, lendo, ele tem uma forma de reter melhor. E é por isso que nós indicamos. Não é simplesmente para vendermos livro, mas que você possa continuar, retendo e desfrutando da palavra do Senhor. E nessa noite há 2 livros aqui, a Palavra Irresistível de Deus, um livro que vem, bem aqui aquilo que foi ouvido nessa noite, e também Edifique Seu Fundamento, Então, você que ouviu essa palavra, onde ela tem sido plantada em uma boa terra, a palavra da fé, passe ali no Verbo Shop, adquira essas literaturas, que ela vai edificar cada vez mais. Também nós não podemos deixar de indicar esse grande livro, que não está só aqui no Verbo Shop, meus irmãos, está nas principais livrarias de Teresina, Então você não pode deixar de dar uma volta ali no shopping, de repente encontrar, aqui é mais barato, mas, a gente também está aí, nas principais livrarias de Teresina, da trombeta ao trono, do nosso pastor Fábio Henrique. Esse livro também que tem edificado, transformado vidas. Então, passa ali no Verbo Shop, adquire ele, dá de presente, indica para alguém, tá bom? É grande literatura para os nossos dias. Glória a Deus. E assim nós vamos encerrando. Nós queremos incentivar mesmo, a passar ali no balcão de informação, a fazer sua inscrição para o Conviva, tá bom? Nos últimos dias, já é próximo, passando esse sábado no outro, dia 29. Então, logo as inscrições vão se encerrar, são limitadas. Então, passa lá, garante a sua inscrição no Conviva, Isso também está ali no Verbo Shop, ou no Verbo Café, A equipe ali com um delicioso lanche. Então, passa lá também, já sai daqui abençoando cada departamento que estar ali, e Deus lá retribui grandemente. No demais, vá na prática dessa palavra, vá em paz, tenha um fim de semana abençoado. Boas notícias ainda podem chegar. Deixe o seu telefone ligado, porque Deus tem o melhor para nós.